Convido vocês a virem comigo resolver essa questão, que está perguntando qual a medida x que divide um retângulo em áreas proporcionais a 3 e 2. Sugiro que antes você pause, tente resolver e depois confira a proposta de solução. Bem, nós já vimos aqui no nosso curso como calcular a área de um quadrado de lado L, não é verdade? A gente só precisava elevar o lado ao quadrado. Nós demonstramos que quando eu tenho um retângulo de dimensões A e B, a área é simplesmente o produto. Né? Quando nós temos um triângulo retângulo, né, a gente simplesmente, para calcular a área, multiplicava o semiproduto dos catetos, né, BH sobre 2. Multiplica os dois catetos e dividia por 2. Também mostramos para o paralelogramo, você lembra? O paralelogramo ele era especial porque a altura dele estava aqui fora. E aí, se eu tinha essa base B aqui, a área dele era a mesma do retângulo, né? Base vezes a altura. Ocorre que no retângulo, a altura é o próprio lado. Aqui não, ele está fora. Tudo bem? Se eu quiser multiplicar por esse lado oblíquo, eu teria que multiplicar esse cara vezes o lado oblíquo vezes o centro desse ângulo. Mas isso é outra história para outra aula. Então essas são as áreas fundamentais das figuras que a gente já estudou. Tem uma figura que a gente agora vai falar, que é quem? O trapézio. Olha aqui, ó. O trapézio é um quadrilátero que tem dois lados paralelos, ó. Tudo bem? Dois lados paralelos. Esse lado aqui, ó. Vou colocar aqui, dar nome aos bois. Se eu chamar os vértices de AB e CD, o lado AB é paralelo a CD. Ok? A gente lembra que o paralelogramo tinha os quatro lados, né, paralelos, lados opostos paralelos. Essa era a definição de paralelogramo. O trapézio, só dois. Tá bom? Como é que a gente calcula a área de um trapézio? Você consegue imaginar? É bem simples, né? Bem simples. Porque, veja, a gente já estudou a área de um triângulo qualquer, né? Então, se eu passo uma diagonal, vamos chamar aqui de B, tudo bem? Essa base menor de B, vou chamar essa base maior de A. Azinho lá, B aqui embaixo. Ó, se eu traço uma diagonal, acaba a questão. Por que acaba a questão, professor? Porque, veja, a área desse triângulo de baixo, ó, a área do triângulo ACD, que é o de baixo, mais a área desse triângulo de cima, quem é a área do triângulo de cima? ABC, a soma das duas áreas vai me dar a área do trapézio todo. Né? Quem é a área do trapézio todo? Vamos escrever aqui A, B, C, D. Pronto. Só que se você for um bom observador, a área do triângulo de baixo, o ACD, é a base vezes a altura, que eu não sei quem é aqui, ó. Base vezes a altura sobre 2. Né? Alguém perpendicular aqui. Quem é a área desse outro cara aqui, desse outro triângulo aqui, ó? É a base A vezes a altura. A altura em relação a essa base tem que ser alguém que sai do C e é perpendicular à reta que contém essa base. Quem é esse alguém? É o próprio H, ó. Percebeu que esse H é o mesmo? Eles têm a mesma altura, esse triângulo de baixo e o de cima. Ó. Então é A vezes H sobre 2. E aí acabou, porque se você observar com calma, ó, a área do trapézio, né? Ela será dada por quem? Eu tenho aqui H sobre 2 e tenho aqui H sobre 2. Posso colocar em evidência. Então vai ficar o que aqui, ó? A base de baixo mais essa base de cima, tudo bem? Vezes H sobre 2. Né? Quando eu coloco H sobre 2 em evidência, é isso que eu tenho. Então a área de todo o paralelo, de todo o trapézio, é a base maior mais a base menor vezes a altura sobre 2. Base maior mais a base menor vezes a altura sobre 2. Então aí mais uma ferramenta para a nossa caixa de ferramentas no cálculo de áreas. Né? Então a demonstração é bem simples e aí a nossa questão está praticamente resolvida. Porque se você olhar com calma, o que a gente tem ali? Olha só, a gente tem aqui, ó, exatamente um trapézio, não é? Olha aqui, ó, base maior, base menor. Temos a altura, já que ele falou que isso aqui é um retângulo, não é? E do outro lado a gente tem o quê? Tem um triângulo aqui, ó. Ele quer saber o valor de x que dividiu a área do retângulo na razão de 3 para 2. Ora, se é na razão de 3 para 2, né, o valor de x que vai dividir de 3 para 2, ó, esse cara tem que ser maior, né? Um deles tem que ser maior. Sem perda de generalidade, esse aqui tá, né, até está parecendo ser o maior de fato, né? Por quê? Porque se eu vou trazer essa medida aqui até encostar aqui, ó, ela vira diagonal e aí fica metade, metade. Seria a razão de 1 para 1, não é o caso. Se é 3 para 2, essa aqui vai ter que ser maior realmente. Então a gente vai dar nome aos bois aqui, ó, vamos chamar isso aqui de A, B, C e D. Vamos chamar esse ponto aqui de ponto P. Ora, se você olhar com calma, a área do trapézio APCD, né, ela é dada por quem? Base maior mais base menor vezes a altura. Quem é a altura aqui, ó? O próprio A, né? Sobre 2. Tudo bem? A relação que a gente acabou de ver. Base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Isso me dá o quê? Isso me dá AB mais AX sobre 2. Por outro lado, a área desse triângulo aqui, ó, a área do triângulo de vértices BCP,
BCP é quem? Essa medida, eu sei quem ela é? Ah, agora pegou, professor. Não, não pegou não. Isso aqui tudo não é B? Então se eu tiro o x, ela mede B menos x, não é verdade? Então a gente sabe que a área do triângulo retângulo é o semiproduto dos catetos. É B menos x vezes A dividido por 2, né? Cateto vezes cateto sobre 2. Ora, isso está me dizendo o quê? Isso aqui está me dizendo que eu tenho AB menos AX sobre 2. E o que ele está querendo? Ele está querendo que a razão entre a área, né, ele quer saber o valor de x, que faz com que o retângulo seja dividido na razão de 3 para 2. Então ele quer que a área de ABCD para a área BCP seja de quem? Seja de 3 para 2. Tudo bem? É isso que ele está dizendo. Como a gente falou, esse cara é maior, né? Porque quando eu for aumentando o triângulo, aumentando, vai ter uma hora que ele vai chegar, vai ficar metade. Aí não precisa mais, né? E se eu passo pro outro lado, ele vira, aí a situação se inverte. Esse mesmo trapézio passa para cima. Então não adianta. Ora, isso aqui agora virou uma questão de continha, né? Vamos melhorar isso aqui? Isso aqui quem é? É AB sobre 2 mais AX sobre 2. E esse aqui? AB sobre 2 menos AX sobre 2. Não é? Vamos fazer essa conta? Vamos substituir aqui, ó. Quando eu colocar esse cara sobre ele aqui, ó, eu vou ficar com AB sobre 2 mais AX sobre 2, dividido por AB sobre 2, menos, né? Menos AX sobre 2. Isso tem que ser quanto? 3 meios. Ora, a gente está aqui com um show de cancelamentos, né? Se a gente quiser. Porque, veja, se eu multiplico os dois lados aqui, ó, por 2, eu cancelo já esses caras de baixo e esse cara aqui, não é? Concorda? Ou eu posso também simplesmente fazer o seguinte aqui, sair fazendo a multiplicação, ó, já que eu tenho aqui, eu vou cancelar em cima, né, ó. 2 vezes AB, né, então vamos puxar isso aqui, ó. O que isso aqui está nos dizendo? Quando eu multiplicar aqui 2 vezes AB sobre 2, o 2 cancela, fica só AB, né? Mas, quando eu multiplicar 2 vezes AX sobre 2, cancela, fica só o AX. Do outro lado, quando eu multiplicar 3 vezes essa galera, vai ficar 3AB sobre 2, e aqui também vai ficar menos 3AX, menos 3AX sobre 2. Não é? Ora, lá eu estou somando frações com o mesmo denominador, então eu posso repetir embaixo. E aí, de novo, eu vou multiplicar cruzado de novo. Esse 2 vai ficar 2AB, mais 2AX, e do lado de lá, 3AB menos 3AX. Né? Brincadeirinha de criança aí. Ora, a gente quer saber o valor de x, vamos isolá-lo, né? Observe, eu tenho aqui 2AX e tenho 3AX. Se eu somo 3AX lá, eu trago somando para cá. Então eu tenho, na verdade, 5AX. Se eu subtraio 2AB daqui, eu subtraio de lá. Então, ó, 3AB menos 2AB vai ficar só o AB. E aqui, subtraindo, ele sai. Ora, eu posso simplificar tudo por 5A, então meu x vale quem? Meu x vale AB dividido por 5A, né? Se eu dividir os dois lados por 5A. E aí eu cheguei ao final da questão. Quem é o x que me foi pedido? O A cancela, é B sobre 5. Então o valor de x que faz com que esse retângulo seja dividido na proporção de 3 para 2 é B sobre 5. Simples assim.